Tá feio, um absurdo e desinformado. Ontem a gente estava aqui fazendo pesquisa e não é só para mães, mas é claro que a gente sabe que, devido às pesquisas, são mais as mães que são responsáveis pela saúde da família, que ficam mais responsáveis por levar filhos aos médicos. E aí é uma chuva de informação que às vezes deixa a nossa cabeça muito confusa. E ontem a gente fazendo uma pesquisa aqui, eu tenho 50%, quase 60% do meu público de mães, mulheres, avós que me assistem, que me ouvem. E eu resolvi colocar essa pauta na abertura de hoje como uma questão também de muita informação leva a gente à desinformação e tecnicamente com avaliações e com pesquisas muito preocupantes. Cresce a procura para avaliação de autismo na rede pública do Rio de Janeiro. A maioria dos pais, munidos de muita informação de internet, que acabam entrando no desespero e de sinais que apenas sinais da infância, buscando diagnóstico muitas vezes para a personalidade do próprio filho, né? A gente tem aqui, vou trazer minha querida, uma das minhas melhores amigas, se não a mais companheira do dia, Caroline Muniz, em que tem um filho autista e que a gente percebeu logo de cara, porque os sinais eram muito claros. Mesmo assim, demorou 2 anos, né, Carol? 2 anos para a gente conseguir fechar um diagnóstico com pessoas técnicas para isso. Enquanto isso, a Carol gerou expectativa, gerou uma ansiedade, mas se não fosse detectado, geraria à toa. E uma busca incessante que ela não fez, porque é uma mãe que tem uma maturidade muito grande, por isso tem 3 filhos, né, maravilhosos. Mas tem mães que adoecem mentalmente por causa de desinformação e ficam buscando ali diagnóstico que não existe. E não sou eu que estou falando, é a própria rede pública. E não quero aqui fazer um desserviço também para pais relaxarem, mas trazer aqui um acalento no coração, porque em apenas 5 meses, mais de 1,5 milhão de crianças concluíram o protocolo na rede municipal de saúde. Só 1/3 teve a confirmação de um transtorno que levaria ao espectro autista, que é transtorno espectro autista, que é gigantesco. Especialistas alertam para o excesso de suspeitas, entre aspas, baseadas no senso comum, vindo muitas vezes de internet, vindo muitas vezes de pessoas que não são especialistas. E eu vou dar aqui um relato meu. Eu me lembro em 2012, quando o Eduardo nasceu, em que tinha uma informação na internet e que era moda. Olha, você presta atenção, se o seu filho não gostar de água na cabeça, já leve para o médico. Eu, na minha falta de informação e no meu desespero, Felipe, eu juro pra você, eu marquei pediatra, eu fiquei acho que 2 dias até ir ao pediatra, olhando pro meu filho no desespero. Qual é a criança que gosta de tomar água na cabeça? E eu dava 2, 3 banhos, vocês sabem o jeito que eu sou meio doida da cabeça com maternidade, e eu jogava e olhava pra cara dele. Ele tomava um susto, eu falava, ai meu Deus do céu. E isso pode acontecer com tantas mães. E é muito normal a criança se assustar com a chuveirada na cabeça. Eu testei chuveirada, vou contar aqui pra vocês. Eu comprei um baldinho flexível que se adaptava à cabeça dele, e a hora que eu jogava água, ele ficava calminho, mas se jogar água gelada, ele pode assustar, pode ter o espectro. Pô, joga água gelada na minha cabeça, eu saio correndo. Veja só como o excesso de informação leva ansiedade a mães, ansiedade a pais e também um desespero, porque eu acredito, e os especialistas dizem, que a insegurança materna e paterna dentro do 1º ano de idade levam a crianças inseguras em determinadas emoções. E olha só o que a gente está falando, de 1,5 milhão de crianças, de 1.500 crianças, apenas 1/3 entrava no espectro, e dependendo do espectro autista. Eles alertam então esses especialistas justamente por esse sofrimento inadequado com excesso de informação. É preciso, assim como informação de qualidade no jornalismo, informação de qualidade dentro da técnica de médicos que falam sobre isso. Por isso eu trago ela, que sempre está socorrendo a gente, a doutora Tatiane Maete, que sempre foi muito específica, inclusive até no caso da minha amiga Carol, falou, Carol,
viva tranquila com seu filho. É claro que alguns sinais mostram ele aqui ele é hipotônico, mas ele pode ser outra coisa. Nós vamos ter que esperar. A gente levou o Theo com quantos meses? 6 meses, né? E aí ela falou assim, só daqui 2 anos você retorna. Exatamente, só depois de 2 anos. Você imagina 1 ano e meio que ela deu de coração acalentado pra Carol? Que a Carol, se não tivesse informação, ficasse desesperada como eu, ia sofrer 1 ano e meio, que é muito tempo. Com a palavra, a doutora Tatiane Maete. Bom dia, Isabelle. Bom dia, minha amiga. Bom dia, família Tupi. E quando a gente fala hoje de autismo, a gente não está falando de uma doença simples. A gente está falando de um espectro autista. O que é um espectro? É uma união de sintomas que vão gerar um atraso cognitivo, um atraso emocional e um atraso social da criança. Então, muitas vezes, a gente encontra um sintoma na criança. Por exemplo, a criança enfileira carrinho. Isso é autismo? Não. Por quê? Para ser autismo, a gente tem o quê? Que ter uma união de sintomas que vão gerar uma dificuldade, um atraso na criança. Isso acaba gerando, muitas vezes, muita procura aos serviços de saúde por conta de um ou outro sintoma que muitas crianças vão apresentar ao longo do seu desenvolvimento e não necessariamente representam o autismo. Vale lembrar que, segundo os novos estudos da Academia Americana de Pediatria, uma criança a cada 21 que nasce vão ter o diagnóstico de espectro autista. Então, realmente é um número muito grande. Então, temos que ter vagas para todas essas crianças. É isso, gente, mas com uma análise de fatores. Não é só um tratamento específico, é muito mais complexo. É buscar os sinais, entender os sinais, mas não ser angustiante para os sinais. São 14 mil no ano passado na Rede Saúde que recebeu pedido de avaliação, 3.803 no total, número quase 3 vezes maior do que em 2023. Isso resulta de informação de busca para os pais, mas o que não pode gerar é você ter um desespero para que exista um remédio, para que tenha logo, para que tenha suporte para essas crianças. Das 14 mil, 4 mil tiveram as solicitações de fisioterapia, de fonoaudiologia, de uma psicologia ocupacional. Não é apenas um remédio. E as pessoas precisam ter essa informação e parar com a corrida, que pode não em relação à criança, que tem que ser buscada e atenta, mas um adoecimento de pais com excesso de informação. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito, simplesmente amar, procurar ajuda, prestar atenção e esperar. E tenho dito.